Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Hoje tivemos um anúncio ali de forma extraoficial da próxima contratação do Coritiba. O clube ainda não anunciou de forma oficial no site, nas redes sociais, mas já podemos considerar que temos um novo atleta no nosso elenco. Também vamos falar do restante das movimentações do Coritiba no mercado, ainda meio parado, das especulações, algumas novas, algumas que estavam meio esquecidas e voltaram ao debate aí nas últimas horas. E vamos passar por tudo isso, então já começando com a nossa nova contratação. Como eu falei, o Coritiba não anunciou ainda, mas o dirigente do Fortaleza se antecipou, fez um post no Instagram se despedindo do Tinga, dizendo que ele vem para o Coritiba. Então, nos vídeos anteriores eu já tinha falado que era uma contratação que estava bem próxima de acontecer, e agora confirmada aí pelo diretor do Fortaleza. Acreditamos que nas próximas horas, dias, o Coritiba faça o anúncio oficial. Nos vídeos anteriores eu já falei bastante do Tinga, análise da carreira, dos pontos fracos, dos pontos fortes. E aqui eu botei mais um resumo para a gente relembrar, agora como ele já sendo, acreditamos, nosso jogador, né? Tinga, lateral direito, 32 anos, 1,79 m, no Fortaleza há bastante tempo. No Campeonato Brasileiro desse ano, jogou 11 partidas, 8 como titular, minutagem ali 68 minutos por jogo. É um ano que o Tinga, em comparação aos anos anteriores, que a gente pode ver mais na direita ali, ele jogou bem menos. No total, 24 jogos. Em 2024, 51, bastante. 2023, 52. 2022 ele teve algumas lesõezinhas ali pelo caminho, jogou um pouco menos. 2021, um número interessante de jogos também. Peguei ali os últimos 5 anos para fazer um recorte. E o que dá para concluir desses números, também observando os jogos do Fortaleza, as escalações, o Tinga vem num ano de baixa. É um jogador, é um dos maiores jogadores da história do Fortaleza, talvez o maior, mas é um ano de que ele não se destacou, não foi titular muitas vezes, principalmente no Brasileiro, que é o campeonato que a gente usa mais como referência. Apenas 8 jogos como titular num campeonato de 38 rodadas, então é um número baixo. Ali eu gosto sempre de olhar comentário de torcedores nas redes sociais, ver o que eles falam do jogador, principalmente o jogador que está vindo pro Coxa, né, para saber como que ficou útil na imagem dele. O que eu vi ali de forma mais constante foi muita gratidão, a torcida reiterando que ele é um dos principais jogadores da história do clube, mas assim ninguém ficando triste com a saída. A impressão que passa é de um ciclo encerrado, que realmente não estava bem, e que é melhor ele sair nesse momento antes que comece a se queimar ainda mais. Então, o que eu vejo do Tinga é isso. É um jogador que vem em baixa, não tem como negar isso, os números provam isso. Mas em determinados momentos da carreira foi um jogador muito sólido ali. É um lateral que tem como principal característica, principalmente agora já com a idade avançando, a parte defensiva. Às vezes pode até compor ali na zaga, principalmente jogar com 3 zagueiros pode ser utilizado ali nesse setor, mas eu vejo como uma contratação para compor elenco. E agora eu vou passar aqui aos laterais que nós ficamos com a contratação do Tinga. Na lateral direita, Tinga. E aí temos dois meninos, Felipe Guimarães, que chegou a jogar na Série B, quando entrou em campo, mostrou potencial, e o Lucas Taverna, que consta no site oficial como atleta do elenco principal, mas não entrou em campo nenhuma vez na Série B. E na lateral esquerda temos o Bruno Melo e o João Almeida, que jogaram com bastante frequência na lateral esquerda, às vezes jogava o Zeca, que já saiu, mas a princípio nossos 5 laterais para 2026. E agora, no geral, passamos para as contratações que o Coritiba já fez. O técnico Fernando Seabra, substituindo o Moser. O Alisson, que eu considero como contratação, afinal precisou ser comprado. E aí vamos aos novos jogadores, né? Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo, jogador com uma carreira bastante extensa em clubes grandes, rodou bastante, futebol europeu. William Oliveira, volante, estava no Vitória, chega para, na minha opinião, também compor elenco. E o Tinga, que ainda vai ser anunciado, mas já consideramos como uma contratação fechada, na minha opinião, também
para compor elenco. Então o que vemos aqui das contratações, ali tirando o Alisson, que a gente já conhece, o Pedro Rocha eu vejo como um jogador que chega para ser titular, William Oliveira e Tinga, opções para o elenco. E agora passando aqui, eu fiz essa lista aqui de acordo com a minha observação do elenco. Eu não acredito que o Coritiba concorde comigo nessa observação e eu queria ver vocês se vocês concordam do que o Coritiba precisa para 2026. Vendo essas contratações, até agora, na minha opinião, tivemos apenas um jogador que vem para ser titular, que é o Pedro Rocha. E o que eu considero que o Coritiba precisa ainda? Precisa de um lateral direito titular, e ali ficaria com o Tinga como segunda opção, e o Felipe Guimarães como terceira opção, e ao longo do ano, o Felipe Guimarães jogando mais, tem muito potencial, quem sabe vá evoluindo ali na hierarquia do elenco. Um lateral esquerdo titular, eu não sei se o Coritiba está de olho nessa posição, já tivemos a especulação ali do Fuentes, do Fluminense, mas eu vejo como uma necessidade grande, assim, eu não, mesmo vendo o potencial no João Almeida de crescimento, mesmo o Bruno Melo sendo um lateral regular ali, que compõe bem, fecha a linha defensiva, mas eu acho que para uma Série A você precisa de um lateral esquerdo titular. Acho também que precisa de um zagueiro titular para jogar ali ao lado do Jaci. O Maicon eu vejo mais como composição de elenco. E caso durante o ano, durante a competição, o Maicon demonstre que tem o fôlego, tem o pique para jogar uma Série A como titular, ele joga sem problema nenhum, mas eu acho que o Coritiba precisa ficar atento a esse setor. E a especulação que está mais forte no momento assim é do William do Ceará, zagueiro do Ceará. É uma contratação difícil, o Ceará não quer se desfazer do jogador, agora tem o Mozart lá também, o Mozart que queria ele aqui para o Coritiba e agora tem o jogador à disposição. Imagino que vão fazer jogo duro para liberar, e já é um jogador na casa dos quase 30 anos, então acredito que seja meio complicado fazer um investimento alto para você contratar um jogador que dificilmente vai ter potencial de revenda, mas aí reiterando que o Coritiba, na minha opinião, precisa de um zagueiro para ser titular. Mais um titular que é necessário, na minha opinião, é um primeiro volante. Temos hoje o Alisson e o William Oliveira no elenco. Eu vejo o William Oliveira como a terceira opção. Eu vejo ele como um substituto do Giovani na composição do elenco. O Alisson eu vejo como um reserva, com potencial para ser titular caso demonstre uma capacidade para jogar uma Série A. A gente não viu ele nesse cenário ainda. Então, um primeiro volante titular é necessário. Aí vem a posição do meia. Eu coloquei ali meia reserva, considerando que o Josué permaneça. O Josué é uma das notícias que a torcida está mais na expectativa. Até o momento, nenhuma novidade. Eu acho que ele vai ficar, não é informação, é achismo. Caso ele fique, precisa de um reserva para ele, saiu o Depena, então não é a contratação necessária. E aí vem na sua posição mais carente, que é o centroavante. Precisa de dois, precisa de um titular e precisa de um reserva. Saíram o De La Torre e o Gustavo Coutinho. O Rodrigo Rodrigues está machucado, lesão grave, machucou agora mais no fim do ano, então como é rompimento do ligamento cruzado, 8, 9 meses parado, deve voltar ali para o segundo semestre do ano que vem, até pegar ritmo de jogo. Então não é um jogador que dá para a gente contar. E a gente nem sabe se ele desempenharia um nível interessante para uma Série A. Então precisa de dois centroavantes, um titular absoluto e um reserva. Não sei se a direita está pensando em usar o Pedro Rocha ali de repente como centroavante para compor elenco, caso precise, trazer só um titular, às vezes até o Yuri Castilho, deslocar ele mais para essa posição. Espero que não. Espero duas contratações para essa posição. E o nome que, de momento, assim, o que mais foi debatido nos últimos dias é o do Verratti do Vasco. Tá envolvido com a final da Copa do Brasil, jogou ontem. Domingo tem o último jogo. Caso de fato exista um interesse aí nele, acredito que a partir de segunda, terça-feira essas notícias comecem a ficar um pouquinho mais quentes, mas lembrando que é um jogador extremamente caro.
A gente não sabe se o Coritiba vai colocar tanto dinheiro assim no elenco, se o teto vai permitir que você contrate um jogador no nível do Verratti, mas acho que é a posição mais carente e a que mais merece investimento é o centroavante titular. E para fechar, um ponta direita reserva. Temos o Ronier ali como titular e não tem uma opção para reserva. Quando ele não teve disponível agora nesse ano, jogou o Cleison principalmente por ali, jogou o Vini Paulista em alguns momentos. Lá no começo, antes de virar titular, o Alisson também chegou a quebrar um galho naquela posição. Então precisa de um jogador para ser reserva do Lucas Ronier. Então hoje, pelo meu ponto de vista do elenco do Curitiba, o Curitiba tem 6 titulares, que é o Pedro Morisco, Jaci, Sebastião Gomes, Josué caso fique, Ronier e Pedro Rocha. Precisa de 5 titulares absolutos. Então o Curitiba precisa trabalhar. O tempo está passando, vamos ver até que às vezes eu mostro esse calendário. Já se passaram 25 dias do último jogo do Curitiba, foi contra o Amazonas, o jogo do título. Quase um mês desde o último jogo. E de fato ali tivemos 3 contratações até agora. Um titular, que é o Pedro Rocha, e 2 jogadores para compor elenco, que é o William Oliveira e o Tinga, que sequer foi anunciado oficialmente ainda, mas a gente já está considerando a contratação dele. Faltam 10 dias para a representação, então o tempo está correndo. O Campeonato Paranaense inicia no dia 7 de janeiro para o Coxa, faltam 21 dias. E o Brasileirão ali, considerando a data base do dia 28, que ainda não foram definidos os dias dos jogos, né? Coritiba estreia contra o Bragantino no dia 28 ou 29. Considerando o dia 28, faltam 42 dias para o Coritiba iniciar o Campeonato Brasileiro, que é o que de fato interessa para a gente. Passamos aqui pelo elenco atual e vamos às especulações que estão aí no ar. Alguns dias atrás já tinha surgido o nome do Juninho, zagueiro revelado aqui no Coxa, todo mundo conhece muito bem. E hoje saiu essa notícia aí do Lucas Colar, jornalista lá do Rio Grande do Sul, setorista do Inter, que o Coritiba tem interesse na contratação do Juninho, o Inter está aguardando o anúncio do Pesolano, que já aconteceu, vou até falar depois disso, para avançar nessas conversas, para ver se o Pesolano tem interesse no Juninho, se conta com ele para o elenco. Mas ali, de acordo com a notícia, o Inter não vai fazer muita força para segurar, mas gostaria de uma compensação financeira. Juninho tem 30 anos, como eu falei, revelado aqui no Coxa, todo mundo conhece muito bem. Eu acho um excelente zagueiro, gostava muito dele aqui. Depois ele rodou bastante, foi pro Palmeiras, Bahia, acho que Atlético Mineiro, jogou na Europa. E por último agora está no Inter. No Campeonato Brasileiro desse ano, 20 partidas, 18 como titular, 76 minutos por jogo. Até que são números bons, assim. Praticamente um turno inteiro jogando como titular. A gente vê ali no mapa de calor o que a gente já conhece do Juninho, joga muito exclusivamente pelo lado esquerdo da defesa, pode quebrar galho como lateral também, mas um zagueiro pela esquerda. Esse, se viesse, na minha opinião, viria para fechar uma daquelas lacunas que eu coloquei de necessidade de um zagueiro titular. Ele vindo, eu acho que fecha a defesa ali, ele e Jaci, e o Maicon disputando posição com os dois. Outro nome que surgiu aí nos últimos dias é o do Charles, do Corinthians, jogador de 29 anos, 1,87 m. No Campeonato Brasileiro desse ano, 17 jogos, 6 como titular, uma minutagem baixa, 35 minutos por jogo. Ali do lado tem a carreira dele, revelado pelo Inter, passou pelo Sport, Ceará, depois foi para o Midland agora me fugiu o país, lá da Europa, e voltou para o Corinthians. A notícia do GE, notícia de hoje, que o contato entre os clubes por enquanto não passa de uma sondagem, o Coritiba buscou informações sobre salário e disponibilidade do atleta, mas não apresentou proposta oficial. O Corinthians, de acordo com o GE, confirmou a procura, mas, assim como o Vasco está envolvido na final da Copa do Brasil, não vai abrir negociação nesse momento, tá? Todo o foco do Corinthians está na decisão de domingo. Então acho que ali até segunda-feira não teremos novidades sobre o assunto. Charles, volante,
ali no mapa de calor você vê ele até jogando mais pela direita, ele pode jogar como lateral em algumas circunstâncias, mas ali viria, caso seja confirmada essa contratação, para o meio campo, e a gente já tem ali o William Oliveira e o Alisson. Eu até citei que precisa de um titular. Na minha opinião, não é o Charles. Eu colocaria ele como um jogador de composição de elenco. Não sei o salário dele, mas alguns clubes brasileiros não pagam pouco para jogador, e o Corinthians é um dele. Todos os jogadores que atuam ali têm salários altíssimos, então eu acho bastante complicado pagar um valor alto por um jogador como o Charles para compor elenco, que é o que aconteceria no meu ponto de vista. Então não é uma contratação que me faz brilhar os olhos, não. Não acho necessário. Gostaria de um jogador para chegar e ocupar ali a posição de volante titular, e não vejo o Charles como sendo esse jogador, mas deixando claro, não é um mau jogador. É um jogador ok, um jogador para compor elenco. E para fechar, passando pelos nossos adversários de Série A, eu já tinha até citado ali na notícia do Juninho, a especulação do Juninho, que o Inter contratou hoje o Pesolano, treinador uruguaio, o último clube dele, o Watford da Inglaterra, e o que a gente mais acompanhou dele foi a partir do Cruzeiro, né? Ele treinou o Cruzeiro ali em 2022, comecinho de 23, foi o técnico do acesso do Cruzeiro na Série B, acesso e título, sob a gestão do Ronaldo. Acabou saindo e foi para o Valladolid, que era comandado também pelo Ronaldo na época. Passou ali quase um ano e meio, depois foi para Inglaterra. Então, nova contratação do Internacional. Como eu falei, é algo que a chegada dele, a gente vai precisar esperar para ver se ele conta com o Juninho, e caso não conte, se o Coritiba vai realmente fazer uma proposta, vai atrás do jogador. E para fechar, outro adversário, o clube que subiu junto com a gente para a Série A, o Remo anunciou a chegada de Juan Carlos Osório. Juan Carlos Osório estava no Tijuana do México. Antes disso, treinou o nosso rival por pouquíssimo tempo, e todo mundo se lembra do show que ele deu no Couto Pereira, naquele Atletiba do Campeonato Paranaense, provocando a torcida do Coritiba. Ele estava, sei lá, estava um pouquinho mais feliz do que o habitual para quem está num ambiente de trabalho. E se passou, virou meme, virou figurinha do WhatsApp. Todo mundo já viu essas brincadeiras com o Osório que se passou naquele dia no Couto Pereira. Falou do nível técnico da Atletiba. Enfim, estava bastante feliz naquele dia. Então agora, contratação do Remo para a próxima temporada. É um técnico de métodos bastante peculiares de trabalho. Vamos ver se. Achei bastante surpreendente essa contratação do Remo. Achei surpreendente ele aceitar ir para lá, né? É um técnico com uma carreira bastante consolidada aqui no futebol da América do Sul, treinou a seleção do México na Copa 2018 e agora vai treinar um adversário nosso na Série A. Vamos ver quanto tempo dura o Juan Carlos Osório no comando do Remo. Então por hoje é isso, gente. Passamos aqui pela chegada do Tinga, chegada ainda não oficial, mas que acredito que em breve deva ser confirmado. Vimos as lacunas do elenco do Coritiba, as contratações já confirmadas, e vimos ali que tem bastante gente para ser contratada e o Coritiba precisa se apressar um pouquinho no mercado. Está chegando a representação, o Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro ainda tem ali um pouquinho mais de 40 dias, mas o tempo está correndo e eu vejo uma calma muito grande no mercado de transferência do Coritiba. E até agora, como eu passei ali e vi com vocês, apenas uma contratação como titular. Assim. Então Coritiba, espero que essas contratações cheguem, porque se a diretoria estiver acreditando que esse elenco vai dar conta de uma Série A gente vai ter um ano de fortes emoções em 2026. Tá bom, gente? Tendo mais novidades, novas especulações, contratações, fazemos novos vídeos por aqui, tá bom? Valeu!